Boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudio Yucri e sou responsável pelo módulo de tributação, com foco principalmente na parte externa. Tá? Eu não sei quantos de vocês já fizeram a prova, já fizeram alguma vez ou mais de uma vez esse módulo, tá? Mas eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares. Primeiro, a parte de tributação, ela não é simples, tá? Ela é um pouco complexa, mas quem já teve oportunidade de fazer sua declaração de imposto de renda de outros anos ou desse ano, já tem uma boa noção, tá? Esse ano, esta prova, aliás, infelizmente, ela está num modelo de, está num momento de transição. O que eu quero dizer com isso? A Planejar tem o hábito, tem o procedimento de não incluir nada nas provas antes de que as novidades tenham decorrido 6 meses. Tá? E no final do ano passado, desde a metade do ano passado até hoje, muitas coisas se alteraram na prova na parte de tributação que poderia cair numa prova da Planejar. Um dos cuidados que nós tivemos, eu inclusive pedi que o Felipe contatasse o pessoal da Planejar para saber se as recentes mudanças de legislação iriam ser requeridas nessa prova. E nos foi informado que não, que nada de recente, tá, seria incluído nessa prova. Que vem a ser o recente. Por exemplo, nós tivemos no segundo semestre do ano passado a tributação pelo Come-Cotas dos fundos fechados. Repito, fundos fechados. E a imprensa e todo mundo sempre se referiu como fundos exclusivos. O fato de um fundo ser exclusivo é que ele pertence a uma única pessoa. E se for um fundo exclusivo aberto, ou seja, aquele que admite emissão e resgate de cotas a qualquer momento, ele já estava sujeito às regras do Come-Cotas, aquela tributação que ocorre no último dia útil de novembro e no último dia útil de maio. Os fundos que não eram alcançados por esta tributação eram os fundos fechados, aqueles que não admitem a emissão e resgate de cotas a qualquer momento. E, normalmente, quem usava essa estrutura de fundos fechados para evitar a incidência do Come-Cotas eram pessoas que detinham grandes patrimônios. Aí é que se criou aquela narrativa na imprensa de não, os fundos exclusivos de grandes fortunas. Tudo bem. Em parte, tem uma certa razão de ser de grandes fortunas. Por quê? Porque um fundo cujo patrimônio seja pequeno, e que é um patrimônio pequeno, 10 milhões de reais, tá? Para você administrar um fundo deste tipo, o custo é muito caro, não compensa você ter o benefício só de diferir a tributação para frente para manter um custo desse tipo de fundo. Tá? Então, no ano passado, o que houve? Houve uma mudança de legislação e foi cobrado imposto em duas etapas. Tá?
Uma dos lucros retidos e nunca tributados, exceto se tivesse havido amortizações, tá? Os fundos, os lucros retidos nos fundos, desde a sua constituição até 30 de junho de 2023. Como era uma legislação nova que vinha para tributar algo que não estava previsto, a legislação aprovou que quem pagasse voluntariamente o imposto até 30 de dezembro sobre os lucros passados até o período de 30 de junho, teria uma alíquota beneficiada de 8% e não 15% ou mais. Então, isso, muita gente optou por fazer isso pela vantagem tributária, mesmo porque, se não o fizesse, a partir de janeiro, já era um novo ano fiscal, já valeria a implementação da legislação criada em 23, a partir de janeiro de 24, o fundo seria tributado em 15% no mínimo, tá? Podendo ser até mais, dependendo do aporte de recursos ser em prazos inferiores a 2 anos. E os lucros havidos entre 1º de julho de 2023 e 31 de dezembro de 23, ele pode ser pago em parcelas durante os meses de 2024, os 5 primeiros meses de 2024, tá? Porque em 30 de maio já haverá incidência de come-cotas. Ok? Então, isso é uma mudança. Espero que não caia nenhuma questão abordando isso, tá? Porque contraria o espírito da Planejar de não requerer novas questões sobre eventos tributários com menos de 6 meses. Tá? Bom, eu tinha postado no grupo perguntando se alguém tinha alguma dúvida, coisa e tal, e uma das pessoas que, que respondeu disse, eu gostaria de entender sobre trust. Tá? Muito bom. Outra consideração que quero fazer. Eu estou no mundo financeiro desde o princípio, tá? Cuidei sempre da tributação tanto nas provas de AI, Agente Autônomo de Investimento, CFP. CFP, o meu foco é mais mercado financeiro e principalmente mercado externo, e nunca vi ou soube de alguma questão sobre trustees, tá? Por quê? Porque o trustee, ele tem que ver a legislação externa. Cada país tem uma legislação própria para estruturas de trustee. E a Planejar não vai exigir que você saiba a legislação externa. Tá? Traçando um paralelo, é a mesma coisa aqui que nós vamos ver com questões de ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual. Então, teoricamente, nós podemos ter 27 regras diferentes para o ITCMD, porque são 26 estados e o Distrito Federal. Tá? A única regra a qual o ITCMD está sujeito é quanto à alíquota máxima, que essa está fixada em legislação, na Constituição, e ela é de 8%.
Mas dentro desse critério, cada estado tem a sua regra. Tá? Tem estado que tem isenções para determinados valores. Tá? São Paulo, por exemplo, doações até 2.500 UFESP, que hoje dá 88 mil e poucos reais. Tá? Uma UFESP está 35, alguma coisa. Se a doação for em dinheiro, ela é isenta. Tá? Porém, se uma doação de valor menor que este for em bens, ela não conta com a isenção. Outros estados têm tabelas progressivas. Até X de doação ou causar mortes, tem paga 2%, 3%, 5%. Já há um projeto de lei na Assembleia de São Paulo, em que serão aplicadas tabelas progressivas que vão de 0 até 8%, nunca passando de 8% pelo limite constitucional. Tá? Então, qualquer questão que aborde ITCMD tem que dizer qual é a alíquota a que ele está sujeito, ok? Então, da mesma forma como o ITCMD, não vai, duvido que haja uma questão, nunca vi, já fiz a prova do CFP na parte de tributação, fui fazê-la exatamente para ver como era, tá? E nunca vi nenhuma questão sobre trustee, nem soube de quem tenha feito, tenha se deparado com isso. Ocorre que agora uma nova regulamentação de tributação de ativos no exterior está em vigor, tá? Não será exigida nessa prova, e atenção, se fizerem menção a isso, tá? A reavaliação de ativos do exterior e tudo mais, vocês impugnem a questão, porque ela não tem 6 meses ainda de vigência da lei. E, aliás, esta lei foi editada em 2024 para, portanto, pelo princípio de anualidade, ser exigida em 2025. Porém, a preparação que implica para quem tem empresas offshore ou tem investimentos no exterior, já deve ser feita na declaração que tem que ser apresentada até o dia 31 de maio deste ano, ano de 24, sobre os bens de 23. Tá? Então, isso aí vai mudar totalmente a tributação de ativos no exterior. Irá mudar. Isso talvez já seja requerido a nova formatação na próxima prova. Nós teremos que revisar todo o material, se for essa a orientação da Planejar, mas para esse ano ainda não é válido. Então, a última coisa que eu gostaria de recomendar, tá, a vocês é que, por favor, dediquem ao máximo, tá? Se estudem, estiverem em dúvida, aproveite o grupo de WhatsApp e me mandem perguntas, vou responder. Eu vou estar com vocês até sábado anterior ao dia da prova, tá? Se vocês puderem matar o módulo 5, eliminar o módulo 5, vocês terão um ganho imenso, porque a próxima prova já deve contemplar a nova legislação e a nossa experiência prévia de 4, 5 anos diz que toda vez que muda a legislação,
as questões que vêm são um tanto quanto disparatadas, tá? Houve há 2 anos, há 1 ano e pouco atrás, umas 4 provas atrás, a Planejar trocou a certificadora, tá? Trocou o banco de questões. Chegamos ao ponto de ter, numa prova de 140 questões, 8 questões impugnadas. Por quê? Porque contrataram pessoas para fazerem as questões que não eram de mercado financeiro, eram técnicos, contadores, tributaristas e tudo mais, que estavam um pouco distantes do dia a dia de mercado. Nada do que eles fizeram estava errado, porém, nada também se aplicava 100% ao mercado. Então, tivemos muitas questões anuladas. Outra coisa, quando uma questão é anulada, tá? A Planejar diz, a questão foi atribuída. Eles não dizem anulada, ela foi atribuída. Ou seja, aquela questão sofreu uma contestação, passou por análise da Planejar, e a Planejar diz, ok, vou aceitar a contestação. Então, ela atribui aquela questão como certa para todos os candidatos. Isso tem dois impactos, três, tá? Para quem acertou a questão, não muda nada, porque já tinha acertado no gabarito da Planejar, a Planejar sofreu questionamento e disse, ok, eu vou atribuir. Então, quem acertou, ele não perde nenhum ponto, também não soma. Quem errou a questão, tinha apontado uma alternativa diferente daquela que a Planejar julgava correta, este passa a ter a questão como certa. Tá? E quem deixou a questão em branco, que é uma tremenda de uma idiotice, mesmo que você não tenha nenhuma noção sobre do que estão falando, marque qualquer alternativa, que você tem 25% de chance de acertar, e depois eu vou tecer alguns comentários sobre chutar uma questão, tá? Aquela pessoa que deixou em branco também terá a questão como certa. Então, uma questão atribuída, ela nunca prejudica. Quem acertou, ela não sofre nenhum efeito. Quem havia errado a questão, segundo o gabarito da Planejar, passa a considerar como certa, tá? E quem deixou em branco também passa a considerar certa. E não muda o percentual para a aprovação do número de questões. Ok? O que mudou dos outros exames para os 2 últimos é o seguinte: antes você tinha direito de questionar uma questão é meio cacofonia, mas de tentar impugnar uma questão até às 12 horas do dia seguinte à prova, da segunda-feira, tá? Então, dava tempo do pessoal sentar, trocar ideia, tá? Eu vi muitos grupos se formando, ajudei muitos grupos, olha, eu acho que tal questão está errada, tá? Se bem que ninguém sai com as questões, tá? E o pessoal apresentava questões. Chegavam a aparecer 400 questões, 500 contestações de questões, tá? Algumas até com suporte de cursos preparatórios e tudo mais. O que a Planejar fez? Ela diz, ok, você quer prestar uma... Você quer contestar uma questão? Ótimo. Tem que ser feito no final da prova, tá? Você chega e diz, eu quero contestar, me dá a folha. Não, mas tem que fazer durante a hora da prova. Não, eu vou responder a prova e vou questionar em seguida. Tá? Não se aperte por isso. Mas tem que ser feito no ato. Tá legal?
Outra coisa, eu preparei um conjunto de 14 questões. Antes eu mandava somente as questões e, posteriormente, eu mandava as soluções, tá? Mas a prática nos ensinou que muitas vezes vocês não têm tempo de resolver essas questões antes e resolvê-las durante o horário das questões da aula demandava muito tempo, tá? Então, agora vocês têm aí a questão e a explicação. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, no chat aí, levanta a mãozinha, a gente tenta solucionar isso. Se tiver algo que está um pouco além da questão ou fora, tá? Eu me proponho a resolvê-la depois, esclarecer e vou postar no grupo ou na próxima aula, se for na aula de hoje ou amanhã. A de hoje eu respondo amanhã ou quinta ou quarta-feira, e se surgir na quarta-feira, ela vai depois, tá ok? Então vamos lá, pessoal. A prova normalmente ela pode ter entre 11 e 17 questões segundo o edital. Normalmente são 14 ou 15 questões, tá? Então, que eu estou falando, já falei para vocês, é que vocês se dediquem ao máximo nessa prova para evitar de encarar as provas seguintes, que terão uma legislação totalmente nova, tá? A legislação simplifica em muito para o investidor algumas coisas, mas ela é bem mais ampla, tá? Ela, por exemplo, quem tem uma private investment company, uma offshore, permite que você tire os ativos, passe para a pessoa física, mas não vamos entrar nisso agora. Pelo amor de Deus, para não dar pepino, tá? O tempo de prova é 50 minutos, o que dá aproximadamente 3 minutos e meio por questões. Normalmente o pessoal reclama, o tempo é exíguo porque tem que fazer cálculo e tudo mais, tá? Muito bem. Se você quer ver que a questão é muito complexa, exige muito cálculo, passa e vai para a próxima. Se sobrar tempo, você volta nela, não empaca na questão, porque depois outras questões que você poderia resolver de uma forma simplificada, você termina perdendo tempo, tá? Uma leitura preliminar, porém atenta da questão. Olha, 40% da dificuldade da questão é interpretar o que está sendo pedido, tá? E, por favor, não, não tente inferir o que não está escrito. Se atenha literalmente ao que está no texto, tá? Não vá além. Então, se for muito complexa, requer cálculo, vai para a próxima. Você sempre pode voltar, tá? Que é preferível fazer 12 ou 13 num conjunto de 14 ou 15, do que no final de prova você ter que chutar, correr e tudo mais. Nunca deixa uma questão em branco. Em último caso, chute. Vocês vão ver pela análise das questões que eu fiz, tá? E mesmo chutando muitas vezes uma questão, desde que você tenha critério, você amplia o teu horizonte de acerto de 25 para 33 para 50% de acerto, tá? Atenção ao enunciado, não briga com o enunciado, aceita o que está escrito, tá? Não tente inferir o que não está explícito no enunciado, tá?
E cuidado com informações que não são necessárias para soluções da questão. Muitas vezes tem uma informação solta lá no meio, tá? Que é a popular casca de banana. O cara está atravessando a rua, diz, olha, tem uma casca de banana, vai lá e pisa, pisou, caiu. Tá? Então, tenham esse cuidado. Tá? Pessoal, a partir de agora, tendo dúvida, por favor, se manifeste. Vocês vão receber 3 tabelas de imposto. Tá? Uma tabela para imposto mensal, uma tabela de R mensal, tá ok? Uma outra para o ano calendário de 24, exercício 24, calendário 23, tá? Essas tabelas são vigentes a partir de fevereiro, tá? Não precisa decorar isso, isso vai estar na prova e usem as tabelas, quer sejam mensais ou anuais, fornecidas no caderno de prova, tá ok? Todas as tabelas que vocês precisam de imposto de renda, dedução para INSS e tudo mais, esses dados estarão na prova, não precisa decorar. Legal? Vocês também vão ter uma tabela para PLR, participação de lucros e resultados, ok? Tá? Que ela tem uma tributação diferenciada. Notem que essa aqui, ó, ela é 7,5, 15, 22, 27, ok? Abrangendo esses valores. A PLR, ela também tem as mesmas alíquotas, só que as faixas são muito mais amplas, tá? E a dedução também é maior. Primeira observação, PLR, não confundir com bônus, tá? Muitas vezes quem trabalha, principalmente em instituição estrangeira, tá? Tem um bônus anual. O bônus anual é uma coisa, ele é um prêmio para o indivíduo pela performance dele. A PLR, ela é uma discussão em âmbito sindical, ela se aplica a todos os funcionários. Tá? A PLR, ela é de tributação exclusiva na fonte. Ok? Imposto de renda tem tabela própria, não soma os demais rendimentos recebidos no mês ou ano, tá ok? No mês que você recebe a PLR, ele não soma o seu salário para te jogar para uma outra categoria. Ele é de cálculo, retenção e tributação à parte, tá? E é de tributação exclusiva na fonte. Ou seja, ele tem o mesmo tratamento do 13º salário. Retém na fonte e isto não entra na sua declaração, não entra em reprocessamento na declaração anual de ajuste, que é aquela que você faz agora, entre 15 de março e 30 de maio, 31 de maio, tá? Ele tem um tratamento idêntico. Você simplesmente reporta quanto você recebeu de 13º de PLR e quanto foi retido na fonte. Sobre esses valores, você não desconta nada, quer seja despesas de educação, despesas de saúde ou qualquer outra despesa, e também esses valores não entram no cômputo para o cálculo dos 12% de renda tributável para quem vai investir em PGBL. Se a pessoa incluir este valor no PGBL, ele não terá o benefício
porque o próprio formulário do imposto de renda exclui isso, não considera, e se a pessoa aplicar, fez lá um cálculo, eu ganhei tanto de salário, mas eu ganhei mais uma PLR de tanto, e ganhei 13º de tanto, então tive uma renda, vamos supor, eu ganho 10 mil por mês, tá? Então, eu tenho de salários 12 mil ao ano. Tenho mais um 13º de 12. Tá? Aí eu tive uma PLR de 30 mil. Então, 12 vezes 12 dá 144, mais 12 dá 156, mais 30 dá 176. Vou calcular 12% e aplicar no PGBL. Cara, eu fiz o pior negócio do mundo, porque sobre o 13º e a PLR, eu não tenho o benefício fiscal de reduzir o imposto a pagar agora. E quando eu for sacar lá na frente, eu serei tributado eu serei tributado pela tabela que eu optei no PGBL, no PGBL, seja progressiva ou regressiva, sobre principal e rendimentos. Então, eu não tive o benefício de abater o principal aqui, para efeito de cálculo do imposto, porém, quando eu for resgatar lá na frente, eu vou ser tributado sobre o principal, quer dizer, péssimo negócio. Tá ok? Dúvidas? Há uma quarta tabela, uma tabela composta de ganhos de capital. Tá? Antes da introdução desta tabela aqui, deste critério, e essa aqui já é exigida, já foi exigida nas provas anteriores, porque ela decorre desde 2022, tá? Antes, qualquer ganho de capital se limitava a 15%. Quer seja a venda de títulos de renda variável, venda de participações societárias, venda de um imóvel, o máximo que você pagava de imposto era 15%. Aí criaram esta tabela aqui, que é composta sobre ganhos de capital. Ela tributa numa faixa escalonada. Tá? Se o seu ganho de capital é até 5 milhões, é 15%. Da parcela que excede 5 e vai a 10, tá? Ela tributa sobre esta parcela 17,5%. Na parcela entre 10 e 30, 20%. E o que excede a 30 milhões, 22,5%. Então, o cálculo é realizado em cascata. Um lucro de 8 milhões e meio, os primeiros 5 milhões tributa com a alíquota de 15, são 750 mil. Os 3 milhões e meio restante aplica 17,5, que dá 612. O montante do imposto é 1.362.500. Se nós dividirmos 1.362.500 por 8,5, nós chegamos a uma alíquota efetiva de 16,029. E se em vez de 8,5 fosse 13,5, eu teria 5 a 15, os próximos 5 a 17,5 e os 3,5 restante a 20%. Tá ok? Então, se atentem a isso para esse efeito. Tá? Muito bom. Então, agora aqui nós vamos entrar em umas questões que foram propostas, que são bem possíveis, já caíram questões dessa natureza, mas muito mais do que os números, é importante que vocês entendam o conceito deste tipo de questão. Tá?
Antônio retornou após sua pós-graduação nos Estados Unidos em 2020 e, como havia poupado a quantia de US$ 6.000, investiu 4.000 em ações da Apple, comprou 80 ações a R$ 50, a US$ 50 cada, e US$ 2.000 em ações da Boeing, comprou 8 ações a 250. Na data de compra das ações, a taxa de venda do dólar real era igual a 4,25. Tá? Em novembro, após o acidente com o novo modelo da Boeing, Antônio vendeu suas ações da Boeing a 235. No dia da venda, a taxa de compra do dólar era 5,05. Ok? Em dezembro de 23, ou seja, um mês depois, Antônio liquidou sua posição de Apple a US$ 75 cada. Na data de venda das ações, a taxa de compra era de 5,25. Sobre o lucro auferido na venda das ações, houve uma tributação de 30% retida na fonte, nos Estados Unidos. Tá? Considera que existe um acordo de reciprocidade tributária entre o Brasil e os Estados Unidos. Apurando seus resultados, Antônio deverá recolher que valor de IR no Brasil. Então, vocês têm 4 alternativas aqui. Recolher em janeiro a quantia de 780, via DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais, código 8523, compensando o prejuízo com as ações da Boeing. Recolher até o último dia útil de janeiro, 1.092, já deduzindo o imposto retido na fonte. Ou recolher 1.560 via DARF, mesmo código 8523, e lançar o IR retido como crédito a restituir na DAA. Não há imposto a recolher. Pode ser uma alternativa. Todavia, Antônio deve lançar o lucro líquido reduzido do imposto retido no exterior como rendimentos isentos recebidos no exterior. Isso tem um quadro próprio na Declaração Anual de Ajuste, é o quadro 1, que trata lá rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior. Ok? Aqui eu quero fazer 3 observações com vocês, antes de nós partirmos para a solução. Acordo de reciprocidade tributária ou acordo, o pessoal fala de bitributação. Não. Na verdade, o acordo é para evitar a bitributação. Impede que residentes de um país, quando investem em outro, sejam tributados 2 vezes, no país que gera receita e no país onde ele tem domicílio fiscal. Tá? O Brasil detém 3 acordos de reciprocidade. Um com os Estados Unidos, por favor, anotem isso. Outro com a Alemanha e um com o Reino Unido. Não é Inglaterra, Reino Unido. Tá? Esse acordo de reciprocidade, o que ele visa? Ele visa evitar que o imposto, que caso haja um ferimento de receita num dos 2 países por cidadão residente no outro, ele seja tributado no país em que ele auferiu a renda e tenha que auferir novamente a tributação, o seu rendimento no país em que ele está sediado fiscalmente. A mesma coisa, o Brasil tem mais 30 e pouquinhos acordos para evitar, não é de reciprocidade, são acordos para evitar a bitributação. Esses são mais complexos, porque muitas vezes eles não abrangem
todos os tipos de rendimento, abrange somente alguns. Por exemplo, o Brasil tem um acordo com o Brasil tem um acordo com Portugal para evitar a bitributação, mas ele só se refere a rendimentos, a uns determinados tipos de rendimentos, não todos. Por exemplo, aluguéis. Tá? Alguém perguntou aqui se vai dizer sobre os acordos selados. Precisa decorar? Não. Tá? O que acontece? Se não houver acordo de reciprocidade ou bitributação, isso tem que estar explícito na questão. Tá? Depois eu te dou dois exemplinhos bem claros. Ok? Outra coisa, o acordo é para evitar que seja tributado duas vezes, mas ele não devolve ao contribuinte que foi tributado o valor que ele recolheu no outro país. Qual é a importância disso? Por exemplo, a tributação nos Estados Unidos é de 30%. No Brasil, ela é de 15%. Se eu compro ações na Bolsa, tá? E tenho ganho de capital, é 15%. Ok? Ora, se eu opero na B3 e opero lá fora também, o imposto que eu paguei lá fora é superior ao que me é devido aqui. Porém, eu não posso usar aquele imposto para deduzir do que eu devo aqui. Exemplo, eu ganhei o equivalente a 20 mil reais lá fora e foi retido 30% disso. Tá? Me reteve lá 30% de 20 mil, ok? 6 mil. Ótimo. Aqui eu ganhei 20 mil reais. A alíquota é 15. Eu tenho que pagar 3 mil reais. Ora, mas eu já retive lá 30, então, como aqui eu só posso usar os 15, eu posso puxar aquele imposto de lá para cá? Não. O imposto pago, o imposto retido ou pago no exterior, ele só cobre os ganhos do exterior. Ele não se transfere para cá, tá? Embora você reporte quanto você pagou de imposto, qual foi seu lucro, mas ele se extingue sobre o ganho de lá. Ele não compensa os ganhos daqui, ok? Depois me lembro de voltar e explicar essa história de taxa de dólar aqui. Vamos para a questão. Tá? Muito bem. Então, aqui, ó, Antônio Antônio. Só um segundinho, pessoal. Tem algo que está me atrapalhando aqui. Antônio, aqui nós estamos acertando. Tá. O Antônio pegou 2 mil dólares, tá? Com a taxa de 4,25. Ó, na data de compra das ações, a taxa de venda do dólar real era 4,25. Tá? Então, 2 mil dólares a 4,25, o preço da ação era 250, ele comprou 8 ações da Boeing. E, posteriormente, 4 mil dólares, com a mesma taxa de compra, a um preço de 50, ele comprou 80 ações da Apple. Posteriormente, ele vendeu a Boeing em novembro, tá?
com um dólar de 5,45 ao preço de 235. Ele vendeu em novembro isso aqui. E em dezembro ele vendeu as 80 ações que ele tinha da Apple a 75 e o dólar era 5,20. Na venda da Boeing houve um prejuízo. Então não houve R retido na fonte. Esse prejuízo, ele é não dedutível. Tá ok? Lá fora não existe este conceito como tem aqui, de que se eu tenho um prejuízo em renda variável e tenho lucro, eu posso jogar também em renda variável, eu posso jogar o lucro contra o prejuízo e não tributar se o prejuízo for maior ou tributar somente a diferença se o lucro for superior ao prejuízo, tá? Lá fora não tem isso. A regrinha lá fora é o seguinte: ganhou, beleza, tá? Perdeu, dançou, tá? Não há imposto a recolher no Brasil sobre o lucro da Apple, visto que o valor alienado foi inferior a 35 mil no mês. Ora, na atual legislação, isto vai cair na próxima, não vai mais ter essa moleza, você tem uma franquia de lucro de que se você lucrar até 35 mil reais em operações no exterior no mês, você não tem tributação aqui, tá? No Brasil, você também tem isso de duas formas. Operações em bolsa com ações à vista. Notem bem, ações à vista e ouro ativo financeiro. Se você te vender menos que 20 mil, aí é o valor alienado. Alienado é venda. Esse é o termo que a Receita usa para venda. Alienou, vendeu. Se você vender no Brasil ações à vista e ouro ativo financeiro em valor inferior a 20 mil, não importa quando você ganha, o seu ganho é líquido, não tem imposto de renda. E esse limite de 20 mil, ele é segregado. 20 mil para ações e 20 mil para ouro. Porém, se você vendeu 20... Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E esse limite. Pessoal, a Siri está assistindo a aula aqui, desculpa. Se você vender 20.100 reais, tá? Não é sobre os 100 reais que você vai pagar. Você vai pagar imposto de renda sobre o total se teve lucro. Ok? Então, a regra é essa. Fora de bolsa, se você vende algum bem no mês por 35 mil reais, tá? Ou até 35 mil, não importa quanto você ganhe. Você simplesmente não tem tributação. Tá? Ok? Então, houve uma retenção, ele teve lucro lá fora de 31.250, tá? Ele ganhou, em termos de... o valor que ele alienou, 80 ações de 75 dólares por 5,20, que era a taxa de compra do Banco Central, 31.250. Inferior a 35, ele não tem que pagar imposto. Tá? Houve retenção de IR no exterior no valor de 600, 30% sobre o lucro de 2.000. Da onde saiu esse 2.000 aqui? Ora, ele comprou a 50, vendeu a 75, ganhou 25 dólares por ação, vezes 80 ações. Tá? O que ele tem que fazer na declaração anual de imposto de renda dele?
lança o lucro líquido de 7.280, ou seja, R$ 1.400, que é os 2.000 menos os 600 que ele reteve lá, por 5,20. Isso tem que ser lançado como renda líquida na declaração anual de ajuste. Quadro 1, rendimentos recebidos do exterior, renda líquida. Aqui é importante, ó, você declarar é uma coisa e você pagar imposto é outra. Declarar, você tem que declarar tudo que você recebeu e também o que você pagou. Agora, tributar somente quando você tem lucro. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Sim, uma dúvida aqui rapidinho. O professor, se o preço do dólar tivesse 6,20 ao contrário de 5,20, tá? Ia Tá. dar, sei lá, 37 mil reais. Aí seria Aí eu, tributável. aí eu tributaria pelos 15%? Pelo ganho, Não. Sim, você tributaria aqui em 15%. O que que acontece? Vamos lá. Você tributaria, ah, aí seria tributável o seu rendimento. Porém, você não recolheria isoladamente nessa questão, você não recolheria imposto, porque você pagou 30% do lucro lá fora, certo? Como a alíquota beleza. aqui é 15, você não paga. Qual é a diferença para você? Primeiro, você consumiu parte do lucro que você teve lá fora. Tudo, consumiu parte do imposto que teve lá fora, tá? O que muda é, em vez de você lançar isso como um rendimento isento, porque o valor de venda era inferior a 35, igual ou inferior, tá? Você vai lançar isso como rendimentos tributáveis. Porém, você não terá que fazer um DARF, porque você já recolheu um imposto no exterior, tá? Que tinha tratado de reciprocidade ou para evitar a bitributação. Por Ah, não, exemplo, era. ok, eu Pode, entendi, eu só queria ir um pouquinho mais adiante. vai lá, vai lá. Se essa operação, por exemplo, fosse na Holanda, tá? Você tinha ações da Philips negociadas na Holanda e vendeu, tá? Ganhou, reteve imposto na Holanda. O que que acontece? Você vai ter que pagar imposto aqui também. Por quê? Porque não existe acordo para evitar a bitributação, tá? Nem acordo de reciprocidade, no caso da Holanda seria bitributação, não há acordo com o Brasil. Então, você é tributado lá, o lucro líquido, ou seja, o bruto menos o imposto que você teve lá, você vai trazer para cá e vai tributar em 15%. Esse é o problema de quem opera BDR no Brasil. Você tem que saber qual é a tributação que existe no país lá fora, tá? Porque se você receber dividendos do BDR, esse dividendo é tributável no Brasil. E se não há acordo de tributação para evitar a bitributação, ou as ações, a empresa está constituída num paraíso fiscal, que a Receita eufemisticamente chama de países com tributação favorecida, você tem que pagar imposto aqui, tá? Se reteve lá fora, paga também aqui. Se lá fora não reteve, porque é paraíso fiscal, você vai ter que pagar aqui. Tá ok? Ok, já Dúvidas, ficou claro. pessoal? Tá. Já que você falou em 5,20, deixa eu explicar uma coisinha para você aqui. Nota no enunciado aqui que ora eu falo em taxa de venda
e ora eu falo em taxa de compra. Tá? Neste caso aqui, a taxa de venda, quando você comprou as ações, ela não tem relevância nenhuma, porque você comprou as ações com dólares que você tinha lá fora. Você não remeteu dinheiro do Brasil lá para fora. Porque se você tivesse comprado essas ações com remessa de reais, remessa de dólares, paga em reais aqui, isso aqui muda completamente. Primeiro, você tem que considerar que quando você remeteu, você vai ver qual era a taxa de venda, porque você comprou dólares com reais aqui para mandar para o exterior. E quando você vendeu as ações lá fora, você vai pegar a taxa de compra, porque você vai trazer esses dólares e vai vender aqui a que taxa? Taxa de compra. Tá? Então, tem a saída e volta com taxas de parâmetros diferentes. Na ida é compra, na volta na ida é venda, porque você comprou do Banco Central, o Banco Central te vendeu pela taxa dele, e na volta você trouxe os reais e vendeu no mercado pela taxa de compra. E neste caso aqui, ó, tá? Não envolveu a variação cambial entre 4,25 e 5,20. Por quê? Porque a origem dos recursos eram dólares que foram ganhos gerados lá fora, não foram remetidos do Brasil para lá. Tá claro? Quem perguntou? Desculpa, pessoal, eu estou dando uma Fui aula eu. mediúnica aqui, porque eu não, Não. o sistema não me permite ver quem fez a pergunta nem nada. É lamentável. Fui eu. Fui eu, Bruno. Bruno, tá. Tá claro, Bruno? Tá claro. Não, eu entendi. A minha maior dúvida na questão era se não tributado, eu não ia. Bom, eu não precisaria recolher a DARF, mas eu teria que lançar, e você explicou Isso, que sim. No isso, caso da Holanda, isso, não. isso, Eu teria que recolher DARF também, isso. obviamente. Legal. Pessoal, Professor, quem tiver qualquer pergunta, abra com o nome, tá? E faça a pergunta. Pois não. professor, aqui é o Marcelo. Só uma Foi lá. dúvida. Nesse caso, se os recursos tivessem sido enviados do Brasil para os Estados Unidos, aí teríamos que ter recolhido o imposto sobre a variação cambial, caso positiva, de Boeing, correto? Mesmo não tendo ganho na venda das ações, o eventual ganho na variação cambial me faria ter que recolher imposto de renda sobre esse ganho. Legal. Parabéns, Marcelo. Pegou o pulo do gato aqui. Por quê? Porque você saiu por 4,25 e voltou por 5,45. Se este ganho aqui for superior à perda que você teve em dólares, tá? Você está certíssimo ao dizer que teria que recolher. Talvez tivesse. É só fazer a conta na ponta do lápis. Tá? Parabéns, gostei da. Pessoal, a participação de vocês é fundamental, cara. Professor, é o Marcos. Oi, Marcos. Só interagindo com essa questão dele que ele colocou aqui. A gente teria tributado, né, vamos supor, eu estou com recurso do Brasil, em reais, e faço essa operação em dólar, tive ganho monetário, ganho de capital aí nessa operação cambial, só que só vou ser tributado em trazer o dinheiro de volta se o valor for superior a R$ 35.000. Perfeito. Nesse caso aqui da Boeing, não bateria os R$ 35.000, salvo que eu esteja E- enganado. Tá? Mas a análise do Marcelo foi perfeita.
Tá? Se a origem do... Porque todo investimento no exterior, ele considera a origem do dinheiro. Tá? Se a origem iniciou em reais, tá? Ou seja, o cara comprou moeda estrangeira para remeter, para comprar o ativo, entra a variação cambial. Tá? O cálculo da variação cambial. Se não, não entra. Tá? Puta, Vamos lá. desculpa, Bruno falando de novo, só para terminar. Eu posso estar enganado, mas eu tinha lido em algum lugar que não existia tributação de variação cambial. Eu estou super enganado isso? Breno, esse é outro ponto que a gente vai ver em seguida. No decorrer das 3 aulas, nós vamos tocar nisso. Tá? Havia uma regulamentação que dizia o seguinte, que depósitos em contas no exterior, em contas não remuneradas, a variação cambial era isenta de tributação. Eu usei um termo no passado, havia, porque não há mais. Tá? Ok? Hum, E na legislação que está se desenhando agora, isso muda novamente os conceitos. Tá? Mas não te preocupa que isso vai aparecer nos slides que a gente vai analisar entre hoje, amanhã e quarta-feira. Tá? Caso Antônio tivesse efetuado as 2 operações de venda no mês de dezembro de 21, que alterações haveria na situação tributária? Porque, lembra, ele vendeu uma em novembro e a outra em dezembro. Se ele tivesse feito as 2 em dezembro, deveria recolher em janeiro a quantia de tal, de tanto, compensando o prejuízo da Boeing, recolher até o último dia de janeiro, já deduzindo o imposto retido na fonte, recolher 1.560 e lançar o IR retido como crédito a restituir na declaração anual de ajuste, não necessitará recolher imposto de renda, pois agora deverá oferecer a receita como tributável, compensando somente o imposto retido no exterior. Outra coisa, pessoal. Quantos de vocês operam renda variável aqui? Tem alguém que opera ações aqui no Brasil? sim, Sim, Sim. Que código você usa no DARF quando você recolhe? eu só vendo até 20 mil por mês. Só. Tá bom. Legal. O código que se usa localmente é 6015. Não importa se é ações, opções, futuros, termo, se são fundos imobiliários, se são FIAGRO, tá? O código aqui é 6015, quando o contribuinte preenche. Já quando é lá fora, ele leva este código. Agora, a sua corretora aqui, quando informa para a Receita, ela informa o código conforme a natureza da operação. Se são ações à vista, ouro, futuros, opções, ela usa 5577. Se é day trade, é 8468. Ou seja, não se iludam que a Receita sabe em que mercado você operou. Embora aqui você recolha tudo que é feito no Brasil 6015, a Receita tem lá dentro a quebra de quais mercados você operou. Por isso que esse código aqui, ó, que você recolhe no DARF, já é rendimentos oferidos no exterior. Ok? Vamos em frente. Questão 2. A letra é D, ou seja, não necessitará recolher imposto de renda, pois agora deverá oferecer a receita como tributável, compensando somente o imposto retido no exterior. Vamos ver por quê. No exterior não tem compensação de lucro e prejuízo. Tá? Se você compra
durante vários momentos distintos, você compra ações da mesma empresa, tá? Suponha, você comprou dentro do mês 2 ou 3 vezes, ou em meses alternados, qual é o critério que eles usam lá? Eles primeiro consideram, quando você faz uma venda, eles primeiro consideram as ações compradas há mais tempo. É o critério do FIFO, First In, First Out. Tá? Eles não têm lá o conceito de preço médio. Ok? Então, ele considera que você vendeu, eu comprei 50, 100 e mais 100. Tenho 250 ações. Eu vendi 125. O que ele considera? Ele considera que eu vendi as 50 mais antigas e vendi 75 do segundo lote, que era no 100. Tá? O ganho obtido com o Apple agora passa a ser rendimento tributável, visto que o valor alienado no mês foi equivalente a 40 mil. Notem bem, ó, eu perdi, se eu tivesse feito as duas no mesmo mês, eu tive prejuízo na Boeing e lucro na Apple. Antes, na situação de novembro e dezembro, eu não tributava o meu lucro na Apple. Por quê? Porque era inferior a 35 mil alienas à venda, não lucro, sempre venda. Tá? Mas agora, como eu vendi tudo no mesmo mês, eu cheguei a 40.976. Tá? Ô, professor, 7.880, pois não? só um segundo aqui. Eu não sei se isso é só para mim, mas nós estamos travados na tela do primeiro exercício ainda. Ou eu que estou sozinho. Não está trocando as telas aí? Não. Oi? Pessoal, não Eu, está para mim, também trocando? não. Também não. Ai, cacilda, o que houve aqui? A tela que a gente vê agora é seu PowerPoint inteiro aqui. Deixa eu... Deve ter dado algum Questão, pauzinho no meu computador aqui. Então, vou ter que fazer isso aqui no manual. Desculpa, pessoal, é importante vocês me falarem isso. acho que é o 10. É isso aí. E agora? Eu? Trocou? Questão 1, pode ir para frente. Aí, a Dois? 2, Tá. pode voltar mais. É isso. Legal, pessoal. Tá? Por favor, me auxiliem aí, porque de vez em quando dá uns... Tá? Muito bem. Aqui, a pergunta era essa, tá? O que acontece? Questão 2. Caso ele tivesse feito as duas operações no mesmo mês, tá? Então, o que acontece? O ganho obtido com o Apple passa a ser tributado, visto que o valor alienado no mês foi 40 mil. O somatório de 7.880, o que ele vendeu de Apple e Boeing, tá? Por 5,20. Tá? Não haverá imposto a recolher no Brasil sobre o lucro da Apple. Por quê? Porque lá fora foi retido 30. Mesmo que não, lá fora não compensa lucro e prejuízo, ele não deduz o que ele perdeu na Boeing, só considera o que ele ganhou na Apple. Tá? Mesmo assim, como ele reteve 30% sobre o lucro da Apple, já é maior que os 15% que ele teria que tributar aqui. Tá? Então, ele não tem imposto a recolher, ok? Há acordo de reciprocidade. Só que o lucro não mais será lançado na DAA, na Declaração Anual de Ajuste, como isento, e o IR retido no exterior terá sido consumido. O que mudou para ele? Em termos financeiros, nada. Mas, em termos de
declaração. Ele deixa de reportar uma renda isenta e não tributável no Brasil e passa a declarar uma renda tributável cujo imposto retido no exterior é superior ao que ele deveria recolher aqui. Legal? Professor, isso Oi. porque ele vendeu acima de 35 mil. Foi isso que mudou, é isso? Perfeito. Beleza. Tá? Obrigado. Não. Vamos em frente. Marcelo tem recebido e-mails de casa de análise sobre a vantagem de diversificar seus investimentos, aplicando parte do seu capital em ativos fora do Brasil. As opções de investimento sugeridas seriam a compra de BDRs na B3, Brazilian Depositary Receipts, ou seja, recibos de ações emitidas fora do país que são depositados e negociados aqui. Ou aplicar em ETF sobre os ativos negociados no mercado externo, Estados Unidos, Europa ou Ásia. Marcelo consulta um profissional CFP e questiona qual seria a melhor alternativa, considerando a legislação brasileira, a simplicidade, quer seja na negociação dos ativos e também nos aspectos tributários. Ocorre que Marcelo recebe o aluguel de um imóvel locado para uma pessoa física no valor de R$ 1.900 por mês. Após a análise, qual seria a sua indicação a Marcelo, considerando que ele busca simplicidade no investimento e a melhor eficiência fiscal? Aí você tem essas 4 alternativas aqui, ó. Comprar BDR, você explica para ele que ele está aplicando diretamente na ação, que lastreia o BDR, que ele vai ter a valorização do ativo e vai receber dividendos em moeda estrangeira das ações. Isso aqui não passa uma semana que no meu e-mail não apareça uma sugestão desse tipo. E que, no aspecto tributário, teria o mesmo tratamento de investimento em ações do mercado brasileiro. Deveria aplicar em ETFs sobre ativos estrangeiros, por ser mais simples o tratamento tributário, visto que só deverá tributar o eventual ganho de capital. Comprou lá um BDR por 40, vendeu por 45, 5 é ganho, ele vai tributar os 5. Já os dividendos que compõem os dividendos das ações que compõem os ETFs, aliás, desculpa, estava lendo a primeira, né? Deveria aplicar em ETFs sobre ativos estrangeiros, por serem mais simples o tratamento tributário, tem que tributar o eventual ganho de capital. Já os dividendos das ações que compõem os ETF, os receberia incorporados à valorização da cota do ETF. Não operar com BDR, pois os rendimentos recebidos no exterior, os dividendos desse BDR, impactariam sua renda mensal. E considerando que recebe aluguéis mensalmente, assim haveria a hipótese de que nos meses que receber dividendos no exterior, teria que pagar IR com alíquota maior sobre os aluguéis que recebe. Você explica que tanto faz investir em BDR ou ETF, negociado na B3, porque o tratamento tributário operacional é o mesmo, visto que ambas as operações são cursadas no mercado local. Quais dessas afirmações estão corretas? Alguma dúvida quanto a algum enunciado? Ou já podemos passar para a análise? Vamos passar para a análise? Então, vamos em frente. Somente está correta a afirmação 3. Qual é a 3? Não operar com BDR, pois os rendimentos recebidos no exterior impactariam a renda mensal. Considerando que recebe aluguel mensalmente
Assim, haveria hipótese de que no mês que receber dividendo no exterior, teria que pagar IR com alíquota maior sobre os aluguéis. Vamos ver como é que funciona isso. Primeiro, BDR não tem a mesma disciplina tributária de ações negociadas no Brasil. Eles não contam com a isenção de ganho de capital para alienação inferior a 20 mil mês. Meu amigo aí que só vende 20 mil mês, cuidado, não venda BDR. Se vender 2 mil BDR, 2 mil em BDR, já vai ter que apurar e se tiver ganho, vai tributar. Dividendos pagos no exterior pelas ações são tributáveis no exterior. Lá fora, meu filho, não tem aquela moleza que ainda tem aqui no Brasil, provavelmente caia, de que dividendo seja isento de imposto. Devem ser declarados e tributados no Brasil via Carnê-Leão. Tá? Então, olha aqui, ó. Esta informação aqui, ó, invalida a afirmação 1, que era qual? Comprar BDR estaria aplicando, além de possível valorização, no aspecto tributário, teria o mesmo tratamento de investimento em ações no mercado brasileiro. Não, o BDR não tem o mesmo tratamento. Invalida a afirmação 1. Depois vocês vão entender por que eu usei esse critério de invalidar a afirmação 1, 2 e 3. O valor líquido em reais, tá, deve ser somado aos outros rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão, resultando que o aluguel mensal que ele recebe passe a ser tributado. Porque naquela primeira tabelinha nossa lá, tá, diz aqui, ó, até 2.259, zero. O aluguel dele é pessoa física. Tá? Pessoa física, ela não retém imposto de renda sobre aluguel. O locatário não retém. Se o locatário é jurídica, ele retém. O locador tem que recolher via Carnê-Leão o rendimento sobre os aluguéis, somando aos outros rendimentos que ele teve. Ah, ele teve aposentadoria, prestou um serviço, coisa e tal, na física, soma tudo, vê que a alíquota se enquadra e recolhe. Tá? Então, aqui invalidou a alternativa 1. O valor líquido em reais deve ser somado aos outros rendimentos Carnê-Leão, resultando que o aluguel que ele recebe passe a ser tributado. Ele fugiu da faixa de isenção. Invalida a afirmação 3. ETFs e BDRs, embora negociados no mercado local, têm disciplina tributária diversa das demais operações de renda variável negociada na B3. Invalida a informação 1. Nem sempre os dividendos de ETF no exterior são incorporados ao valor das cotas. Muitas vezes, eles são pagos em dinheiro, lá fora. Tá? Isso invalida a afirmação 2. Ora, eu tenho uma coisa que invalida a 1, a 2, uma invalida a 2 e a 3. Qual é a alternativa correta? Tá? É a questão 3. Questão 3 somente está correta a 1 e a... Aliás, somente estão corretas aqui não aparece para mim, ficou um pouquinho grande, a alternativa é essa. Pessoal, esse negócio aqui, ó, é muito válido para esse tipo de questão que ela conjuga 2 ou 3 informações, tá? Então, se você tem dúvida, eu não sei bem isso aqui, tá? O que você faz? Você começa, essa alternativa 1 é correta? É. Ok. Alternativa 2 é correta? Não. Marca um xizinho.
Alternativa 3 é correta? É. Ótimo. Então, eu tenho a 1 e a 3 como correta. Se no meu ABCD lá tem 1, 2 e 3, tem a 1 e a 3, provavelmente seja essa. Isso aqui, ó, analisando dessa forma, tá? Vocês também resolvem um outro problema, tá? Analisando dessa forma, vocês resolvem um outro problema. Eu não tenho a mínima ideia. Meu mouse está super sensível. Eu não tenho a mínima ideia sobre isso aqui. Agora, eu sei que isso aqui não é. E sei que isso aqui... Ora, se eu consigo eliminar uma alternativa, eu vou ter que chutar essa questão. Se eu consigo eliminar uma alternativa, a minha chance de acerto no chute, ela passou de 25% para 33%. Se eu consigo eliminar duas, a minha chance já está em 50%. Tá? Isso é o que eu chamo de chute técnico. Pode cair uma questão para você que você não tem a mínima noção, tá? Que você não tem a mínima noção de qual seja a resposta. Mas o que você faz? Elimina aquelas que você sabe que não são e se foca nas que provavelmente são. Tá? Isso ganha tempo, tem eficiência e, no caso de chute, é uma tremenda de uma ajuda. Tá? Muito bem. São 22 e 22. Vamos pegar mais essa questão aqui. Você decidiu investir em ações do mercado americano, se cadastrou numa corretora brasileira, efetuou remessas em reais para comprar ações da Apple, conforme o quadro abaixo. Então, em janeiro, você pegou R$ 48.580 por uma taxa de 5,32. Aqui é taxa de venda do Banco Central. Tá? A ação estava 120,80 e você adquiriu 75 ações. Em março, você pegou mais 67 mil, a taxa era 5,839, tá? E o preço tinha caído para 115 e você comprou 100 ações. Em maio, você investiu mais R$ 25.000 a uma taxa de 5,45. Aqui o dólar subiu e aqui ele caiu, tá? O preço da ação tinha subido para 133 e você comprou 35 ações. Tudo bem. Você tem aqui um total de 210 ações, certo? Se eu fizer uma conta lá, Dilma, aqui, por favor, me puxe na orelha. Tá? Você tem 210 ações. Em junho, você vendeu 125 das suas 210 ações a 129,52. E a taxa de compra do Banco Central era 4,925. Então, a sua carteira da Apple tem 210 ações ao preço médio de $120,41. Posteriormente, você vendeu 125 ações a 129,50. Qual é o imposto que você tem que recolher no Brasil, desconsiderando custos? Porque aqui e lá, quando você compra ou vende ações, tá? Você sempre consulta, você sempre computa, quando compra, corretagem e emolumentos que você pagou pela compra
E quando você vende, você deduz do preço de venda corretagem e emolumentos. São os custos operacionais. Eles são despesas, devem ser deduzidos para apuração do lucro. Tá? Então, vamos calcular aqui quanto você tem que pagar de imposto a recolher, visto que houve prejuízo na operação. Certo? Ou não há imposto a recolher, visto que houve prejuízo na operação. Vamos fazer isso aqui. Em primeiro lugar, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, pessoal, é uma famosa casca de banana. No Brasil, isso aqui é válido. Porque toda operação que você faz de venda, você calcula contra o seu preço médio daquele ativo. E o preço do seu ativo só muda quando você agrega novas quantidades dele. Ah, eu tenho lá 1.000 ações da Vale a R$ 65. Ou a R$ 50. Eu vendi 300 ações a 65. Isso muda o preço médio meu do estoque? Não. Toda vez que eu vendo, eu apuro lucro ou prejuízo no Brasil. Mas o estoque que ficou, ele fica com o preço de aquisição mais os custos que eu incorri na aquisição. O que eu vendi, eu vou apurar o meu preço de venda menos os custos que eu tive contra o meu custo médio. Tá? Lá fora não tem o critério de custo médio. Você vendeu 125, então você vai matar 50 dessas aqui e vai tirar 50 dessas aqui. Isso a sua corretora faz lá fora automaticamente. E ela vai jogar este preço aqui, ó, 129,50 contra 128,80 vezes 75 e 129 contra 115 vezes 50. Então, calcular o lucro. Deu lucro, ela te retém 30% desse lucro. Tá? Muito bem. Então, lá fora não tem o conceito de preço médio, o critério é first in, first out. As ações vendidas são sempre as mais antigas. A retenção automática no imposto de renda sobre o lucro auferido. Porém, diferente do nosso primeiro exemplo, aqui o imposto, diferente do nosso primeiro exemplo, as ações foram adquiridas através de remessas em reais. Então, eu tenho que calcular o meu ganho em reais, considerando o preço em reais. Tá? Então, está aqui, ó, o meu custo de aquisições, 75 ações, reais 48.580. Eu não coloquei custos aqui para não confundir, tá? E deu 9.060. Vendi 75 a 109, deu 9.712,50. Me deu um lucro lá fora. O tio Sam não vai olhar se isso veio em real ou veio em dólar. Ele vai ver que essas 75 eu comprei por 9.600 dólares, 9.060 dólares e vendi por 9.712,50. Eu ganhei 652 dólares e ele vai me reter 30% aqui. Tá? As outras 50 ações desse lote, esse aqui já morreu, vamos calcular as outras 50 que compõem o somatório das duas, minhas 125.
50 ações, 33.720, ou seja, eu tinha comprado 100, é a metade, é 50% disso aqui, tá? $5.775 foi o que eu gastei para comprar essas 50 ações. Eu vendi as 50 ações a 129, eu ganhei 6.475, que me deu um lucro de 700, com os mesmos 30%, reteve 210. O meu lucro em dólares foi 1.352,50 e foi retido na fonte $405,75. Tá? Calculando o resultado em reais, o que nós vamos ter? 125 ações a 129,50, 16.687. 16.187,50 vezes a taxa do dólar vigente no dia que eu vendi. Qual taxa? Taxa de compra. Porque eu vou vender esses dólares aqui para efeitos tributários. Tá? Então, deu 79.723,44. Isso aqui é maior que 35 mil mês? Sem dúvida. Então, já tenho que calcular quanto eu vou pagar. O meu custo de aquisição em reais, todavia, foi 48.580 mais 33.720, que dá um total de R$ 82.300. Ora, eu auferi prefeitos tributários 79 mil, de algo que me custou 82.300. Embora eu tenha tido um ganho em dólares, eu tenha tido um ganho em dólares, eu tive um prejuízo maior em reais. Tributariamente, no Brasil, eu tive esse prejuízo, não tenho imposto a recolher. E aqueles $405,75 que retiveram lá fora? Amiguinho? Dancei. Quem mandou me meter a besta? Foi retido lá fora, não tenho imposto a pagar aqui porque eu tive prejuízo quando eu computo o custo em reais, porque a origem da aquisição das ações foi feita com reais, e o retorno eu apurei, a variação cambial me matou. Então, bati palma para maluco dançar. Não ganhei nada. Aliás, ganhei experiência. Tá? Esse prejuízo não pode ser compensado com lucros auferidos em renda variável no Brasil. É um prejuízo no exterior, não se comunica com o meu prejuízo aqui. Tá? O imposto retido também não é passível de dedução ou restituição. Tá? E qual era a casca de banana no enunciado aqui? É essa informaçãozinha aqui que malandramente eu coloquei aqui, ó. Tá? Coloquei aqui dizendo basicamente o seguinte. O preço médio é 120,41. Quem está habituado a operar no mercado brasileiro ia pegar e jogar 120,41 contra 129,50, pegar essa diferença de R$ 5,09 e dizer que esse aqui foi o lucro. Não. A regra lá é diferente e respeita-se a regra. Ok?
Professor, Dúvidas, ô Marcos, dúvidas, pessoal? esclarece uma informação, professor. O senhor colocou ali, quando a gente tem um imposto a recolher no Brasil, a gente trabalha com o Carnê-Leão. E na informação do quadrinho, o senhor colocou nos Estados Unidos é retido. Esse processo, a corretora faz a retenção do imposto de renda quando é nos Estados Unidos, ou, ou lá Não. também existe um tipo de DARF ou Carnê-Leão que a gente faz quando tem o lucro. Ele é retido na fonte ali, como se fosse Ele é uma... retido na fonte. Eu suponho que, dependendo do tipo de investimento, ele é de tributação exclusiva de fonte. Então, no caso, a renda variável, que para nós aqui, a gente que tem que fazer recolhimento, lá ela é retida na fonte. Isso. Ok. Tá? Outra coisa, pessoal, isso aqui eu vou falar na última aula. Tem uma legislação, tem uma instrução normativa já vigente, eu não sei se está no texto, não está, eu ponho depois, tá? E a partir de 2025, já começa em 24 para alguns, 25 para outros, 25 para todos, tá? As corretoras, clearings, distribuidoras vão informar as suas operações para a Receita. Tá? E você vai ter que entrar no site da Receita e informar, isso é bom fazer logo, fazer esse ano ainda, informar o teu custo médio de cada ativo. Ora, se a Receita vai receber o teu custo médio com data de 31/12/2023 e, a partir de 24 e 25, ela recebe as tuas informações, isto leva a duas consequências. Primeiro, ela vai saber quanto você ganhou e em que mercado você ganhou. Hoje ela não sabe quanto você ganhou. Hoje ela, através do dedo duro, ela só sabe que você operou. Aquele 0,005 sobre o volume financeiro, ou 1% sobre o lucro de day trade. Hoje ela sabe que você operou. Aquilo era para botar o teu na reta. Dizer, ó, fulano, vem prestar conta aqui, porque eu sei que você operou. Agora, ela vai saber quanto você operou e vai saber também quanto você lucro ou prejuízo. Inclusive, nessa informação que você vai ter que dar, tá? Depois eu cito a instrução normativa para vocês. Minha cabeça está com muito número, hoje eu não vou me lembrar dela. Tá? Ela é de junho desse ano, em junho do ano passado. Você tem que informar também o teu prejuízo acumulado. Isso é uma coisa que eu aconselho a vocês fazerem já, tá? Independente de estarem obrigados ou não, fazerem já. Não confie isso ao seu contador. Aliás, contador não, são pouquíssimos. Eu acho que tem uma meia dúzia que sabe apurar a renda variável. Tá? Uma é a contadora da Alice, a contadora da Bolsa, que é uma das poucas. Os outros não sabem. A coisa mais comum é você ligar para um contador e dizer, você faz minha declaração? Faço. Eu opero renda variável. Obrigado, não faço. O cara não sabe fazer. Tá? É bem trabalhosa. E isso, você tem que, essas informações, você tem que fazer com certificação digital, ouro ou prata, tá? De tal forma que, se não for você, você vai ter que dar uma procuração para alguém fazer isso. Então, depois eu trago isso, eu até vou anotar aqui para não me esquecer. Ela é conhecida como IN-REVAR. Tá? Se você botar IN-REVAR, você vai entender o que é. E a segunda grande vantagem dessa REVAR
Aliás, tem duas grandes vantagens. Tá? Ela vai, no final do mês, te calcular, já vai te dar o DARF pronto para você recolher o imposto. E, se você informou o prejuízo acumulado, ela já vai descontando do prejuízo. E a terceira grande vantagem é que ela vai poder acabar com o dedo duro. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse ano eu tive restituição, em 2023, eu tive uma restituição de imposto de renda no valor de R$ 8,01. Pô, Cláudio, vai ser R$ 8,01. Foi R$ 7,99 retido em fonte, como eu tinha prejuízo, eu não recolhi nada, não usei o que foi retido, e quando eu fiz a minha declaração, eu pedi a restituição daquele imposto retido. Tem um campinho lá na, na declaração de imposto de renda que você pede a restituição. E o meu 7,99 virou 8,01. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Se tiverem tempo, deem uma olhada nos próximos exercícios. Se tiverem dúvidas, já tragam as questões formuladas. E, de minha parte, desculpa, eu tomei aí 10 minutos a mais de vocês, mas foi um prazer, dado o grau de participação de vocês. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Obrigado, professor. professor. Valeu, boa Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, professor. Tá me escutando? Boa noite, professor. Tá me escutando? Acho que você tá no mudo. Boa noite, professor. Tá me escutando?